Olá, galerinha, tudo bom? Então, para iniciar a nossa aula de hoje, uma mensagem aí do Pequeno Príncipe. Eu não preciso de ti, tu não precisas de mim. Mas se tu me cativares e se eu te cativar, ambos precisaremos um do outro. A gente só conhece bem as coisas que cativou. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Então, sejam responsáveis, porque vocês me cativaram e muito. Ciclo celular, para a gente relembrar agora tudo ao mesmo tempo, certo? Então, quando a gente fala em ciclo celular, nós vamos falar no período que vai desde a formação da célula, após uma divisão, até a divisão dessa célula. E as fases do ciclo celular serão intérfase e divisão celular. E dentro da divisão celular nós temos a mitose, a meiose 1 e a meiose 2. O que seria a intérfase? Intérfase não é um período de repouso, é o período em que a célula está se programando para a divisão. Então ela está se preparando para essa divisão, tá? Intervalo entre duas divisões sucessivas, período de maior atividade metabólica de uma célula. Então gravem isso, porque isso é questão de vestibular, que intérfase é o período em que a célula está em repouso. Não, é o período de maior atividade metabólica da célula. Período mais extenso do ciclo celular e é quando as células realizam toda a preparação para a divisão. G1 é o período em que a célula aumenta o volume do seu citoplasma. É o mais extenso porque é o período em que ela está crescendo, porque depois ela vai se dividir em duas idênticas à célula que precedeu o período de G1, tá? Que antecedeu, perdão. Caracteriza-se por intensa síntese de proteínas. S é o período em que a célula duplica o material genético. E G2 é o período que ultrapassa a duplicação do DNA. Então tem também uma síntese de proteínas muito grande no G2. Então ali nós temos o período de G1, o período de S, que é o período em que a célula está duplicando material genético, e o período de G2. E as fases de mitose que duram em cerca lá de 2 horas, tá? Então, G1 seria 4 horas, S 10 horas e o G2 4 horas, tá? Representação, então nós temos ali uma representação gráfica do período de intérfase e de mitose. E a mitose. Mitose é o tipo de divisão que dá origem a duas novas células idênticas à célula mãe. Então a célula filha, as duas células filhas geradas terão a mesma quantidade de cromossomos da célula mãe. Lembrando que para que ocorra a mitose, a célula passa pelo período de intérfase. Qual é a importância da mitose? Primeiro, desenvolvimento do organismo após a fecundação. Então, quando houve a fecundação do espermatozoide com o óvulo, houve uma fusão nuclear, formou uma célula. Esta célula vai iniciar todo esse período de mitose. Formação de partes do corpo, que é onde você vai tendo essas divisões de mitose sucessivas para formar todo um corpo de um ser. Regeneração de tecido pós-lesão, que é quando você se corta, tá? Crescimento do organismo, porque nós não somos idênticos àquele serzinho que nasceu das nossas mães. Proporciona reprodução assexuada em seres unicelulares. Formação de seres gametas em seres haploides. Nós temos 4 fases na mitose: prometa, ana, telefonar, prófase, metáfase, anáfase e telófase, tá? Alguns autores têm essa prometáfase. Então tem alguns autores que afirmam que entre o período entre prófase e metáfase existe a prometáfase.
mas isso serve apenas para alguns autores. Então, caso vocês vejam isso em algum livro, existem alguns autores que concordam com isso, tá? Então, prófase. Na fase da prófase é a fase em que a cromatina está se condensando e se transformando em cromossomos, tá? A carioteca e o nucleolo começam a se fragmentar e vão desaparecendo. E os centríolos se duplicam e começam a migrar para polos opostos da célula. E um centríolo está ligado ao outro através das fibras do fuso, que é o que está acontecendo ali, né? A cromatina começa a se condensar e se transformar em cromossomos. Os centríolos se duplicam e migram para os polos opostos, ficando ligados pelas fibras do fuso. Carioteca e nucleolo se fragmentam e desaparecem. Ali está o período, não é isso é uma foto de microscópio. Metáfase. Metáfase, os centríolos já estão nos polos opostos e os cromossomos estão no centro, ou também chamado de equador. Então, na metáfase vai formar a placa equatorial, em que as fibras do fuso dos centríolos vão se ligar ao centrômero dos cromossomos que estão todos no centro. Desta maneira, tá? Então, os cromossomos todos no centro, centríolos nos postos opostos, ligados pelas fibras do fuso. Essas fibras do fuso que estão ligadas ao centrômero dos cromossomos, elas começam a se encurtar. Este encurtamento vai finalizar com a anáfase, tá? Então, a anáfase ocorre o encurtamento das fibras do fuso, fazendo com que as cromátides irmãs se separem e migrem para os polos opostos, tá? Então, é isso aí, é uma imagem da anáfase. Fibras vão se encurtando e vão puxando as cromátides irmãs, arrebenta o centrômero. Microscopia ali. Para finalizar com a telófase. Na telófase, então, as cromátides elas começam a se descondensar e formar a cromatina novamente. Reaparece carioteca, reaparece nucleolo e vai ocorrer a citocinese, que é a divisão do citoplasma, tá? E para que ocorre a citocinese? Para originar duas células filhas idênticas à célula mãe. Belezinha? Tranquilíssimo, meus amores. Meiose. Meiose é o tipo de divisão celular em que uma célula, após duas divisões citoplasmáticas, dá origem a 4 novas células com metade do número de cromossomos da célula inicial. Então, na mitose, eu tinha uma célula originando 2 novas células, tá? Na meiose, eu terei, na mitose, as 2 células são idênticas à célula que deu origem. Na meiose, eu tenho uma célula originando 4 células com metade do número de cromossomos da célula mãe. E a meiose, ela vai ser dividida em 2 tipos de meiose, meiose 1 e meiose 2. Qual a importância da meiose? A importância da meiose é formar gametas e esporos e ocorre apenas nas células germinativas, tá? Apenas nas células reprodutoras. Tranquilo? Então, a meiose 1, ela é mais longa do que a meiose 2. A meiose 1, ela vai apresentar 5, dentro da prófase 1, né, 5 subfases. Qual o intuito dessas 5 subfases dentro da prófase 1 da meiose 1? Aumentar a variabilidade genética, tá bem? Então, nós temos lá a meiose 1, ela será reducional, ela reduz o número de cromossomos. Então, aqui,
Quando a gente inicia a prófase 1, nós vamos ter um total de 46 cromossomos com 2 cromátides cada. Perfeito? Então, ali nós temos o leptóteno. As 5 fases subfases, né, da prófase 1 é leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Leve, zig, para, di, tá? No leptóteno, então, vai condensar a cromatina. Então, a cromatina começa a se condensar e se transformar em cromossomo. Tranquilo? Estes cromossomos, como eu fiz na última aula, né? Estes cromossomos, eles começam a se parear. Eles vão se pareando e vão formando as tétrades. Tétrade é quando um braço de um cromossomo cruza, fica ali, né, paralelo ali, sobe um sobre o outro do cromossomo homólogo, tá? Então, isso vai formar a tétrade. O paquíteno vai acontecer o crossing over. O crossing over vai ser a troca de segmentos do DNA, de cromossomos, tá bom? Então, no paquíteno sempre vai acontecer esse crossing over. Então, ali aconteceu a crossing over ou permuta, que é a troca de um segmento para outro cromossomo. No diplóteno, ocorreu essa troca, né? E eles vão estar aqui, ó, ligados pelo quiasma, tá? Então, eles ficam ligados lá no finalzinho, tá? Então, ali o quiasma é essa ligação bem no finalzinho que se dá entre os cromossomos que sofreram essa troca de segmentos. A diacinese, eles já se separaram e na diacinese vai acontecer o que é o comum da prófase, né? Fragmenta a carioteca, fragmenta nucleolo e os centríolos se duplicam e começam a migrar para polos opostos da célula, ligados pela fibra do fuso. Na metáfase 1, esses cromossomos estão no centro, os centríolos estão nos polos opostos, se ligam nos cromossomos através das fibras do fuso, e essas fibras do fuso elas começam a se encurtar. Aqui vai estar a diferença. Lá na metáfase da mitose, corta, né, quebra o centrômero, separa as cromátides irmãs. Aqui na metáfase 1, na anáfase 1 no caso, né, vai separar os cromossomos homólogos. Então eu tinha, né, no centro 46 cromossomos homólogos. Na anáfase eu terei 23 cromossomos de cada lado, que é o que nós teremos aqui na telófase, finalizou. Então, 23 cromossomos de cada lado. Já é metade do número de cromossomos da célula que deu origem, tá? Então, na telófase 1, vai ocorrer lá a citocinese, ocorre ali a despiralização, que também é chamada de descondensação dos cromossomos, forma cromatina, tá? Reaparece carioteca e reaparece o nucleolo. Tranquilo? Então, eu tenho 2 células com metade do número de cromossomos da célula mãe, isso na meiose 1. Intercinese é o período que ocorre entre as 2 meioses. Então, é um breve intervalo que acontece entre as duas. Intercinese. Não acontece nada, tá? É só o intervalo. A meiose 2 inicia-se lá pela prófase 2. Então, a prófase 2 eu tenho 2 células, tá? Lembrando isso. Lembrando que na mitose eu tinha apenas uma. Na meiose 2, eu terei 2 células com 23 cromossomos cada. Na prófase 2, vai acontecer a condensação da cromatina em cromossomo. Centríolos se duplicam,
dirigem para os polos opostos, e a carioteca e o nucleolo se fragmentam e desaparecem. Metáfase 2. Os cromossomos estão no centro, formando a placa equatorial. E os centríolos estão nos polos opostos, ligados pelas fibras do fuso. As fibras do fuso escorregam e se ligam ao centrômero do cromossomo. Como a meiose 2 é equacional, ela é igual à mitose. Então, lá na mitose, na anáfase da mitose, vai ocorrer a quebra do centrômero, separam as cromátides irmãs. Aqui, na anáfase 2, também vai acontecer isso, tá? Então, quebra o centrômero e separam-se as cromátides irmãs. Telófase 1, as cromátides se descondensam e se transformam em cromatina. A carioteca e o nucleolo reaparecem e vai acontecer a citocinese, que é a divisão do citoplasma. Então, ali nós temos a prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e, para finalizar, a telófase 2, originando 4 células filhas com metade do número de cromossomos da célula mãe. Tranquilo, pessoal? Gratidão imensa, beijo grande para vocês, até a próxima!